Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Olá, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Fique com a gente. Nós começamos falando sobre o uso de drones agrícolas. O Brasil tem aumentado a regulamentação e ampliado o uso no campo. Nesta propriedade na área rural de Sobradinho, são 6 hectares de banana. A principal variedade é a prata. Gerlan é técnico da Emater e atende a chácara há 5 anos. Ele diz que o produtor, nos últimos meses, tem tido bastante dificuldade com as pragas, principalmente a cigatoca amarela. Que é o ataque do fungo da cigatoca, tá? Na fase na folha. Ele começa com essas pequenas lesões, depois ele vai necrosar e vai matar toda a parte de limbo da folha. E quando ele mata, ele reduz a parte de fotossintetização e reduzindo a fotossíntese vai reduzir a produção. Para tentar controlar a doença, na plantação o produtor tem investido no uso de fungicida. E para otimizar o trabalho, o drone está sendo utilizado. O equipamento é de uma empresa especializada que oferece o serviço por safra. O investimento tem valido a pena por causa do tempo gasto para a aplicação e a economia de dinheiro. Numa área como essa de 6 hectares, por exemplo, o drone trabalha em média 40 minutos. Se a operação fosse manual, dependendo da quantidade de trabalhadores rurais contratados, se gastaria 1 semana. E segundo especialistas, o custo de operação do drone é ainda menor, uma economia de cerca de 20%. A autonomia de tempo já é significativa. Fora que você vai estar colocando seu colaborador para estar fazendo uma outra atividade com menos risco de contaminação do químico, tudo mais, a ergonomia dele, vai trabalhar mais tranquilo e a eficiência, né? Você vai ter uma eficiência de 100%. Então aí vamos colocar em exemplos de produção. Você gastaria aí 400 litros de água enquanto você vai estar usando 10 litros no drone. Então só por aí você tem uma redução drástica, né? Segundo o Ministério da Agricultura, o mercado de drones agrícolas deu um salto a partir de 2021, ano em que foi publicada a portaria que regulamenta o uso. Há 4 anos eram comercializados cerca de 3 mil drones e hoje calcula-se que existam 35 mil unidades em operação. A portaria exige que os profissionais que utilizam esses drones de pulverização e aplicação de insumos façam um curso preparatório e que os operadores se cadastrem no mapa. A chefe da Divisão de Aviação Agrícola do Ministério ressalta a importância do uso dessa tecnologia. A possibilidade da gente estar retirando o pequeno produtor de dentro do talhão no momento de uma aplicação, por exemplo, que garante uma maior segurança para esse profissional. Né? E a garantia também de uma aplicação localizada, né? Uma aplicação georreferenciada, a gente consegue minimizar o uso de insumos, a gente garante uma eficiência maior, a gente evita problemas decorrentes de deriva, enfim. Logicamente, tudo isso atrelado à capacitação do corpo técnico, sejam produtores que adquiriram os drones ou prestadores de serviço, eles precisam de um corpo técnico devidamente treinado e certificado para operar esses equipamentos. Darlan montou a empresa de drones em 2018 e hoje tem 7 equipamentos de última geração que são alugados para produtores de cereais, fruticultura e até pecuária. Por dia são pelo menos 4 atendimentos em propriedades de todo o país. É algo que chegou para ficar, todo mundo se agradou da eficiência que tem, da necessidade de produzir mais, custando menos, né? Então assim, o drone chegou para mostrar que ele é capaz, apesar de ser pequeno, mas consegue entregar muito. Voltando para a plantação de banana, em que Valdemir trabalha há 6 anos, ele espera que essa tentativa pelo ar salve a produção. Com essa tecnologia aí, eu acho que vai em frente. Vai melhorar. Com fé em Deus. O Mato Grosso é o maior produtor de milho do país e até o final de junho, cerca de 30% da área já havia sido colhida. Os resultados poderiam ser melhores se não fossem os efeitos climáticos e as pragas. As colhedeiras estão a todo vapor na fazenda JC para a colheita do milho. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostra que no final de junho, cerca de 26% da área destinada para a cultura nesta safra já havia sido colhida.
Em Sinop, o CLEIB organiza toda a equipe para que o ritmo não pare e as máquinas continuem funcionando. O gerente da propriedade pretende finalizar toda a colheita até o final de julho e tem boas expectativas quanto à produção. Nós teve uma redução aí, pode ser por fatores climáticos aí que teve lá atrás por excesso de chuva lá quando estava polinizando ainda, né, que estava pendoando, né, esse milho, mas tá assim dentro do esperado da colheita. Durante a fase de crescimento das plantas, tanto o CLEIB quanto outros agricultores mato-grossenses sofreram com o ataque de lagartas, o que deixou muita gente preocupada na época. Apesar de não ter afetado significativamente a produtividade, os insetos elevaram os custos para o produtor, que foi pego de surpresa pela infestação. Não chegou a atingir assim de dar uma queda de produção pelo ataque de lagarta. A gente conseguiu fazer esse controle, né? E depois disso daí a gente só foi fazendo acompanhamento até chegar agora na colheita, agora tendo o resultado, né? Agora a atenção já está voltada para a próxima safra, especialmente sobre os elevados preços de produtos como os fertilizantes, que já haviam sido influenciados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, mas que cresceram ainda mais com as tensões no Oriente Médio. Uma boa parte do nosso adubo, uma parte que nós estávamos falando vem da Rússia, né? KCl vem uma boa parte vem da Rússia. O nosso nitrogênio, que uma boa parte vem ali do Irã, onde está em guerra também. E isso acaba influenciando o preço do adubo para nós aqui interno, né? Com a expectativa de colher mais de 50,3 milhões de toneladas de milho, o maior produtor de grãos do Brasil enfrenta uma crise já conhecida: a falta de armazéns suficientes em Mato Grosso e a infraestrutura precária para o escoamento da safra. E a colheita está indo um pouco mais lenta, né? Justamente por causa de retirada aqui da lavoura para o armazém. Goiás está entre os 10 maiores produtores de algodão do país. A expectativa para essa safra é de uma produção de 138 mil toneladas. No Brasil, a cotonicultura segue forte e em Goiás não é diferente. A expectativa é de que nosso estado esteja na 7ª posição no ranking nacional de produção na safra 2024-2025, com uma colheita estimada em 138.200 toneladas. O Keuli é consultor de muitos produtores em Chapadão do Céu e região e fala da safra por lá. A produtividade média deve girar em torno de 300 a 320 arrobas por hectare. Nós tivemos uns meses de abril, maio e junho com chuvas acima da média, o que prejudicou bastante a formação e a abertura das estruturas frutíferas do algodão. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de algodão, atrás da China e da Índia, e responde por 13% da produção global. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na safra 2023-2024, houve uma redução na produção global de algodão pela Índia, China e Estados Unidos. Em contrapartida, a produção brasileira aumentou em 2.800.000 em fardos de 480 libras, mas o valor do algodão pago ao produtor não está agradando. O preço da pluma de algodão hoje ela está muito baixo. O custo vem aumentando cada dia mais com relação a fertilizantes, insumos, todos os tratos culturais, óleo diesel, mão de obra muito caro. Então, assim, se não houver uma melhora grande nos próximos dias, com certeza o produtor vai sofrer muito no bolso, vai sentir muito no bolso os resultados dessa safra. Além de ser matéria-prima para a confecção de tecidos, o algodão também possui outras funções para a indústria. É utilizado também em curativos, tecidos cirúrgicos e produtos de higiene. Segundo o Boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura de Goiás, em relação às exportações, analisando o ano passado, o algodão brasileiro e os subprodutos alcançaram 163 destinos, representando um crescimento de quase 35% nos últimos 10 anos. Com esse resultado, o Brasil se coloca
como o maior exportador mundial de algodão. Já para Goiás, os produtos de algodão foram enviados para 35 destinos, com retorno nas aquisições pela Índia e aumento de 10% no volume exportado para a China, 18,8% para o Vietnã e quase 13% para a Indonésia, além de 66,5% para a Malásia. Goiás foi o responsável pela maior produtividade do país na última safra, ultrapassando Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul. Para a safra 2024-2025, é projetado para o nosso estado alcançar a terceira colocação no rendimento médio das lavouras do algodão em pluma e do caroço de algodão. Esses valores exitosos na produção é em virtude das práticas adotadas, tanto do manejo fitossanitário adequado e rigoroso, quanto também em práticas sustentáveis de produção. Assim, atribui ao algodão produzido em Goiás qualidade e também competitividade ao mercado internacional. O atual mercado do algodão está bom para esta fibra, mas falando em rentabilidade, a situação não anda agradando. Nosso custo de algodão continua alto e os preços hoje, R$120, R$125 a arroba, está ficando alto o custo. Então, assim, é uma cultura de muito risco e com esse preço a gente está ficando inviável até para o produtor continuar na cultura. Os preços da soja subiram, reflexo do aumento nas alíquotas de exportação na Argentina. Julho começou com os preços da soja em alta, tanto no mercado interno quanto externo. A valorização vem da ampliação das retenções, as alíquotas de exportação na Argentina. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário tende a redirecionar parte da demanda internacional aos Estados Unidos e ao Brasil. A soja e os derivados são alguns dos produtos agrícolas que sofreram taxações mais altas. Desde 1º de julho passou a vigorar a taxa de 33% para a soja, contra 26% desde janeiro, e de 31% para o farelo e para o óleo de soja, acima dos 24,5% praticadas até 30 de junho. A queda do dólar no mercado interno também limitou as altas das cotações. Em junho, o dólar foi cotado à média de R$ 5,53, a menor desde junho do ano passado. A moeda norte-americana desvalorizada tende a desestimular as exportações nacionais. Já os preços do café estão caindo e chegaram ao menor patamar desde novembro do ano passado. Os indicadores registraram queda de mais de 20% mês passado. Levantamentos do CPEA apontam redução de 14,4% para o Arábica tipo 6, posto na capital paulista, com a saca de 60 quilos atingindo R$ 2.126. Desde o dia 18 do mês passado, este indicador opera abaixo dos R$ 2.000, fechando o dia 30 a R$ 1.834 a saca, um recuo de 21,5% no acumulado do mês. Para o Robusta, a média do tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo foi de R$ 1.256 a saca, queda de 18,4% sobre a média de maio e a menor desde junho de 24. No dia 30, este indicador fechou a R$ 1.105, acumulando baixa de 20,75%. Segundo o CPEA, as geadas atingiram algumas regiões. O norte do Paraná foi o mais afetado e pode ter perdas expressivas para a safra a ser colhida em 2026-2027. Em São Paulo e Minas Gerais, os impactos foram pontuais. Estas praças ainda estão colhendo o café arábica da temporada 2025-2026. No sul do país, o clima está colocando os produtores de trigo em alerta. As chuvas no Rio Grande do Sul e as geadas em áreas de centro-sul do país preocupam os produtores. Pesquisadores do CPEA ressaltam que o clima mais frio favorece o desenvolvimento das lavouras, mas as fortes chuvas no Rio Grande do Sul atrapalharam os trabalhos de campo e implicaram em perdas em algumas lavouras, que vão precisar ser replantadas. Dados da Conab indicam que até 21 de junho, 56,6% da área estimada havia sido semeada no Brasil. A companhia confirmou também o início da semeadura em Santa Catarina,
e da colheita da safra de 2025 em Goiás. Um dos atrativos de uma feira que termina este final de semana em Governador Valadares, Minas Gerais, é a exposição de animais. E a competição tem atraído expositores do Brasil todo. As estrelas já chegaram em Governador Valadares. Para estarem preparados para receber os visitantes da edição 2025 da Expoagro, os tutores ficam ao lado dos animais 24 horas por dia. Esse gado veio de Medina, no Vale do Jequitinhonha, e já está no espaço do evento desde o dia 23 de junho. Os bichos são acompanhados por Vinícius, desde as primeiras horas do dia. Fico o dia inteiro, acordo cedo, trato deles, comida, água, leite para os que mamam. Tem que dar banho neles todo dia, manter eles limpos para poder apresentar na pista. Eu fico por aqui mesmo, aí na hora de dormir eu tenho minha cama aqui pertinho do lado deles. Ao lado de Vinícius, o Romano já é um veterano nas competições, inclusive já até foi premiado. Esse ano ganhou um, ano passado ganhou um também. Ele vem bem nas pistas aí. Esse gado da raça Brahman é natural de Governador Valadares. O proprietário e também médico veterinário explica como escolhe quais animais vão para a exposição. O que a gente leva em consideração? Os animais mais mansos, os animais que não vão assustar com o público. A gente tem que pegar o pilar, né? A nutrição, a sanidade. Então a gente faz exame antes de estar aqui, pega os animais sadios. Os animais aqui estão todos prenha. Então a gente tem que ver a faixa etária, porque pode ter aborto, pode estresse. Então a gente tem que fazer essa seleção bem feita. Os visitantes poderão conferir os animais até o dia 13 de julho na Expoagro, incluindo o embaixador e a Shakira, que foram campeões na categoria macho e jovem fêmea no ano passado. Desta vez, eles foram preparados para a categoria novilha. Os equinos também são destaque. Alguns deles participaram da competição de morfologia. O Maserati Três Corações foi o campeão da categoria. O dono do animal explica como funciona a preparação para a competição. A preparação do cavalo, ela inicia primeiro com os exames, né, para ver a condição de saúde do animal, para a gente traçar um planejamento de nutrição e mineralização da raça, né, para ele entrar bem preparado e poder entregar tudo que a gente precisa dele na pista. As expectativas dos expositores para a Expoagro 2025 são altas. As expectativas são as melhores, né? A gente sabe que o comércio não está fácil, mas a gente tem que vir aqui, porque aqui é uma feira que traz gente de vários lugares e a gente tem que mostrar a raça da gente, né? Você já ouviu falar em pequi em pó? Pois é, agora esta novidade vai permitir com que o fruto goiano, tão apreciado na culinária, possa ser utilizado o ano todo. Que o goiano gosta de pequi, todo mundo sabe. A gente come de todo jeito, no arroz, no frango, puro. Se deixar, toda semana tem um prato com o fruto. O problema é que o pequi costuma dar só entre os meses de setembro e outubro, aqui em Goiás. Mas é claro que durante esse período, o goiano dá um jeitinho de comer o pequi. Uma ótima opção, por exemplo, é a conserva. Pode ser assim, ó, em lasca. Pode ser também do molho de pequi, que é uma opção, ou até mesmo ele congelado. Que aí a gente mata a vontade de comer aquele pequizinho na panela, com frango. Tem de todo tipo, tem ele menorzinho. Olha esse aqui, enorme. De respeito esse, hein? Deu água na boca. Mas para ele ficar gostoso mesmo, tem que ser assim, embalado a vácuo. E aí, dá trabalho, ocupa espaço. E foi pensando em facilitar a nossa vida que um grupo de alunos e professores da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás desenvolveu o pequi em pó. Isso mesmo, com tudo que tem direito: cheiro, cor e sabor. O produto em pó, ele é mais versátil. Por exemplo, você consegue transportar ele a longas distâncias, você consegue vender em mercados internacionais. Inclusive, por exemplo, supor uma empresa que produz uma maionese, em vez de estar usando polpa ou óleo de pequi, utiliza na formulação um produto em pó, que é mais fácil de fazer mistura. O professor explica que o fruto é rico em vitaminas A, C e E. E o pó mantém todas essas propriedades. Ele pode até mesmo ser usado pela indústria farmacêutica, já que o pequi é um excelente antioxidante natural. Por exemplo, imagine uma cápsula com pó de pequi e que libera de forma controlada todos esses compostos bioativos antioxidantes no organismo.
uma forma de estabelecer o produto e ele permanece estável. A pesquisa começou há 2 anos e tudo é feito nessa máquina. Aqui eu tenho a polpa do pequi. Essa polpa, ela percorre o equipamento pela essa mangueira e ela entra aqui. A partir do momento que ela entra aqui, ela vai sofrer a ação da temperatura e de uma alta pressão. Vai passar pelo equipamento e o pó mais fino e mais leve, ele chega aqui nessa outra câmara e cai exatamente aqui. Isso aqui já é o produto final, pronto para o consumo. Agora está na fase de apresentação para a indústria e ver como vai ser a aceitação. Mas no que depender dos goianos, o pó do pequi já está aprovadíssimo. Com certeza ia ser mais prático, porque eu não precisaria colocar no freezer, economizaria energia e eu teria ele todos os dias para dar sabor na comida. Faz no arroz, faz no frango, vai ficar uma delícia. Você gosta de pequi? Demais da conta. Que goiano que não gosta de pequi com frango? É bom demais da conta aí. Um evento de dar água na boca. A Expo Queijo reuniu mais de 1.000 produtos de 16 países em Araxá, Minas Gerais. E um queijo mineiro levou a principal premiação. Um mar de queijos vindos de vários cantos, diferentes lugares. O salão inteiro tomado por formas, aromas e cores. Uma vitrine viva da arte queijeira de todo o mundo. Essa é a 5ª edição da Expo Queijo Brasil, o maior evento de queijos artesanais certificados das Américas. E nessa edição, não faltam motivos para comemorar. O evento, além de comemorar o brilho do produtor e a força de uma produção tão difícil, também celebra um marco importante: a conquista do título do modo de fazer o queijo Minas artesanal como um patrimônio imaterial da humanidade. O concurso internacional avaliou mais de 1.000 queijos artesanais de 16 países e 18 estados brasileiros. Os queijos passam por 3 etapas rigorosas de avaliação, conduzidas por um time experiente com mais de 200 jurados do Brasil e do exterior. Todos são especialmente treinados e analisam os produtos com base em 7 atributos sensoriais, como cor, textura, aroma e sabor. O processo segue um sistema exclusivo de avaliação. Julgar um queijo num concurso é uma atividade muito séria. A gente precisa respeitar aquela história daquela pessoa que está ali, quem fez aquele produto. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que um produto para ser feito, ele nasceu do sonho de alguém, do trabalho de uma pessoa. E a gente precisa respeitar isso e fazer isso de forma séria, de forma técnica. O concurso premia 42 categorias com medalhas de ouro, prata e bronze. Mas apenas um recebe o reconhecimento máximo, o Super Ouro, dado ao queijo com a maior pontuação da edição. A disputa é acirrada e a diversidade de estilos torna o trabalho dos jurados ainda mais desafiador. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Só aqui eu posso mostrar para vocês. Isso aqui é um queijo de mofo branco, isso aqui é um queijo de casca florida. Esse queijo aqui que vocês estão vendo é carvão aqui no meio, que dá um sabor super peculiar, ele deve ser lavado com uma moja. E esse aqui super legal que eu achei aqui no meio, que a gente não sabe de quem é porque é QR Code, mas olha isso aqui, coisa fantástica, alguém colocou folha e não imagino folha do que é, mas olha a característica desse queijo, olha a coisa mais linda que alguém fez e colocou aqui. Cada jurado avalia individualmente, mas há troca de experiências e muita discussão técnica entre eles. São horas de avaliação e muita maçã e bolacha para limpar o paladar. Depois de todas as categorias avaliadas, chega o momento mais esperado: descobrir para onde vai o grande prêmio do maior concurso de queijos certificados das Américas. Nas 2 primeiras edições, o Super Ouro foi para a Itália. Nas 2 seguintes, para a Argentina. Será que dessa vez o título fica no Brasil? Depois das 42 categorias, veio o grande anúncio. Super Ouro, queijo, Pedra do Segredo, Alagoa, Minas Gerais, queijaria Pedra do Segredo. É o Brasil! O prêmio foi para Alagoa, uma pequena cidade de pouco mais de 2.000 habitantes no sul de Minas Gerais. O queijo Pedra do Segredo é feito com leite cru, tem casca lisa e passa por uma maturação de mais de 180 dias. Ele pertence à categoria queijo de leite cru, casca lisa ou lavada com ou sem aquecimento. O vencedor foi Jaime Porfírio. Representado pela prima, também produtora da região, ela celebrou a conquista histórica.
grandioso demais trazer para o Brasil, né? Primeira vez para o Brasil e para Minas, e que é tão grande para Alagoas, que acho que é uma das menores cidades. Então acho que Alagoas se tornou grandiosa demais hoje aqui. A Expo Queijo há de se consolidar cada vez mais e trazer esse benefício para o produtor rural e para o queijo artesanal. Viva o queijo! O inverno é um período que exige atenção dos apicultores. Isso porque a variação de temperatura pode provocar a morte das abelhas. O inverno mal começou e já traz desafios para quem trabalha com as abelhas. Com a queda nas temperaturas, os enxames mudam de comportamento. Em vez de hibernar, as abelhas se agrupam dentro da colmeia para reduzir o metabolismo e conservar energia. Nesse período, o cuidado dos apicultores é fundamental. A alimentação suplementar ajuda a garantir a sobrevivência das colônias durante os dias mais frios do ano. A gente entra num período que, além do frio, a gente começa a ter uma estação bastante seca. E a quantidade de flores e a diversidade de flores, ela vai caindo vertiginosamente. Então, nesse sentido, algumas dessas colmeias elas podem entrar em processo de inanição e morrer. As abelhas são pecilotérmicas, ou seja, dependem do ambiente para regular a temperatura. Nessa propriedade, a saída foi reforçar a alimentação e usar o isopor como isolante térmico nas colmeias. Uma medida simples, mas eficaz para evitar a morte das abelhas nos dias mais frios. Na propriedade, o produtor mantém 19 espécies de abelhas, com e sem ferrão, em um manejo que já dura 6 anos. Cada caixa recebe uma camada de isopor para evitar a dispersão do calor. As jataí, uma das espécies nativas mais populares, são alimentadas com favo de mel. Já as abelhas com ferrão recebem um suplemento nessa época escassa do ano. Um outro cuidado que a gente tem é o seguinte: não fazer retirada do mel dessas abelhas, que a maior parte delas aqui, como elas são para a polinização do açaí, a gente nem faz a retirada do mel, a gente deixa. Então, o que acontece? A gente faz multiplicação de enxames aqui dentro para que a gente consiga estar aumentando essas abelhas aqui na propriedade. No Noroeste Paulista, as abelhas sem ferrão são um dos tesouros mais valiosos do campo. Nativas da América do Sul, elas reúnem mais de 260 espécies conhecidas, muitas delas exclusivas do Brasil. Além de produzirem mel, essas pequenas polinizadoras cumprem um papel fundamental na preservação da biodiversidade, polinizando a maior parte das plantas nativas, diferente da abelha europeia. Se ela não tiver a quantidade satisfatória de alimento, ela vai abandonar a sua colmeia e vai procurar em outro lugar o seu alimento, né? No caso que é o pólen e o néctar, né? No caso da abelha sem ferrão, já não ocorre isso. Os enxames da sem ferrão, se ele não tiver alimentação, ele vai definhando até ele acabar. No Brasil, a produção de mel ultrapassa 55 mil toneladas por ano. Grande parte vem da Apis mellifera. Mas as abelhas nativas, embora produzam menos, geram mel valorizado pela pureza e pela florada local. Por isso, preservar esses enxames é uma questão ecológica e econômica. Quando entrar a época de produção, que começa a época da primavera, esses enxames têm que estar fortes para com que eles consigam trazerem para dentro de suas colmeias e armazenar uma grande quantidade de mel, uma quantidade satisfatória para com que o produtor tenha esse mel para o seu negócio, né, para a sua venda, né? Então daí a necessidade de estar alimentando. Com a seca chegando, os produtores rurais recorrem à silagem para garantir alimento ao rebanho. No interior de Goiás, um projeto aposta em soluções sustentáveis e mais baratas. A produção de carne e leite depende da alimentação adequada dos rebanhos e, em regiões de clima tropical, como o Cerrado, o período de estiagem reduz drasticamente a oferta de pastagem. Para enfrentar esse desafio, muitos produtores investem em uma técnica antiga, mas ainda muito eficaz, a silagem. Em Morrinhos, pesquisadores e estudantes do Instituto Federal Goiano desenvolveram técnicas sustentáveis e rentáveis para garantir a nutrição dos animais durante a seca nos próximos meses.
A gente conserva essa forragem que foi produzida no período das águas para ser fornecida no período seco do ano. E essa conservação é via anaeróbica e é uma fermentação. A silagem é preparada durante o período das chuvas, quando há abundância de forragem. O processo começa com o corte e trituração da planta, que depois é compactada e armazenada em silos. Ali acontece a fermentação sem oxigênio, o que preserva o valor nutritivo do alimento. Na propriedade de 20 hectares do campus, mais de 130 animais são alimentados com a silagem de milho, que já está quase na hora de colher. O principal fator para qualquer silagem que a gente for fazer, independente da espécie que a gente estiver utilizando, é o quê? Tamanho de partícula. Esse tamanho de partícula ele deve ser de 2 a 3 centímetros. Uma boa compactação. A vedação tem que também ser de excelente qualidade. Vedar com a lona dupla face, sempre tendo cuidado de manter a parte branca para o exterior, né, para que haja uma irradiação da luz solar e mantenha uma temperatura ideal dentro do silo. E é aqui no campo que todo esse planejamento começa. O solo precisa estar bem preparado, a lavoura muito bem cuidada e também o milho tem um ponto certo, que é o corte, para fazer na hora certa, justamente para ter uma silagem de melhor qualidade. Professora, como que é o ponto do milho? Explica para a gente aqui. O ponto do milho ideal é quando ele está de farináceo a duro. E como que a gente pode observar isso? A gente observa a linha do leite do grão de milho quando está 50% em linha de leite, que é aquela partezinha branca, aí já é o ponto ideal para fazer o corte. E o custo é um fator importante. Uma silagem bem feita pode sair até 3 vezes mais barata do que a comprada pronta. Além da economia no bolso, o produtor também colabora com o meio ambiente. O processo reduz desperdícios e melhora o aproveitamento da área cultivada. Para a professora Andréia, pesquisas e extensão rural fortalecem o conhecimento sobre o uso de silagem. Professores, alunos e produtores caminham juntos em busca de soluções sustentáveis e rentáveis para o campo. Além de atender o produtor na própria propriedade, a gente começou a fazer os dias de campus aqui dentro do Instituto, onde vem empresas, produtores e alunos, e a gente consegue fazer esse tripé, né? Que seria ensino, pesquisa e desenvolver a extensão, mostrando o que a gente tem feito para os produtores. O número de jumentos vem reduzindo drasticamente no Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, em 1999 eram 1.370.000 animais. Hoje são apenas 78.000. O rebanho de jumentos no Brasil entrou em colapso nos últimos anos, com uma redução de 94% desde 1999. Dados divulgados pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, apontam que o país passou de 1,37 milhão de jumentos em 1999 para cerca de 78 mil animais em 2025. O jumento crioulo é um jumento pequeno, miudinho. Entendeu? E o povo não quer mais um bicho pequeno demais. Quer jumento pega, jumento graúdo, bonito. E na porção, vai fazer cobertura com égua, vai tirar os burros graúdos. É isso que todo mundo quer. E tem andamento, porque o crioulinho não tinha andamento. O crioulinho sempre é treco, trotando em cima das pernas. Tá na beira da extensão, é triste pra gente. Daqui a 20, 30 anos, a criança não vai saber o que é um jumento. Talvez para saber o que é um burro. Mas o jumento só se for para uma fazenda dessa para ver, que ninguém vai tirar. Agora, matar para comer eles querem, que é isso que está acabando com o jumento. O principal motivo é o aumento do abate para exportação de peles, especialmente para o mercado chinês, onde a pele do jumento é utilizada na produção de um colágeno valorizado pela medicina tradicional asiática. De 2018 a 2024, cerca de 248 mil jumentos foram abatidos em frigoríficos com inspeção federal. O couro do jumento, quando você tira ele, quando você raspa o pelo e tem aquela camada do couro que geralmente é preta, embaixo dela tem o eijão, é aquela pele branca. O eijão, na medicina tradicional chinesa, ele é usado para mulheres que são inférteis, para tirar as estrias das mulheres que têm aquela gravidez, que fica muito obesa, que ficam com aquelas estrias na barriga. E também ela é um estimulante sexual e serve muito para tratamento de pele. É isso que está dizimando o jumento. Agora, eles também tiram a carne, se eu não me engano, a carne são vendidas para países como Peru, Equador, a carne. E os ossos são vendidos para a fábrica de ração de cachorro.
Então, quer dizer, estão realmente dizimando um patrimônio nacional. Além disso, o abandono desses animais, especialmente no Nordeste, agrava o cenário. Durante décadas, jumentos foram essenciais para o transporte de carga e água em comunidades rurais. Com a mecanização e a perda do valor econômico, muitos passaram a vagar pelas estradas, ficando vulneráveis à captura e abate. Chamados também de burros de carga, os jumentos exerciam papéis importantes tanto na cidade quanto no campo, através do transporte de água, alimentos e diversos outros produtos. Mas com a facilidade ofertada por tratores e até motocicletas, esses belos animais estão sendo deixados para trás. Há 40 anos atrás não tinha trator, né? Nós tínhamos que trabalhar tudo no jumento. Tirar capim nas cordas do jumento, nós tínhamos que buscar areia no rio, água no rio, tudo no jumento. Hoje nós temos trator, aí a turma, você sabe que a moto, a preguiça do homem é feroz, vai acabando com a natureza. Embora o jumento não esteja classificado globalmente como uma espécie ameaçada de extinção ainda, em nível regional, algumas populações estão sim em risco e podem desaparecer se não houver medidas de proteção e controle mais eficazes. A justiça, a polícia não vê isso. Não interessa a eles não são criadores, não nasceram no campo. Agora a gente que nasceu no campo, que precisa, que sabe que um jumento quanto vale, a gente tem que sentir. Um programa de saneamento básico no Distrito Federal está instalando fossa biodigestora em propriedades rurais. O sistema sustentável é uma solução simples e ecológica para quem mora no campo. A Lúcia e o Francisco são produtores rurais e moram há 25 anos nesta propriedade, que fica no assentamento Contagem, em Sobradinho. E para quem vive na área rural, lidar com esgoto pode ser muitas vezes uma tarefa desafiadora. Ao longo deste tempo, o casal já tentou usar vários tipos de fossa. A séptica, a tradicional, mas todas acabaram dando algum tipo de problema. A gente tentou, mas não deu muito certo, não. Não deu muito certo, a outra não deu muito certo, encheu demais e ficou... A outra já estava vindo já um pouco de odor, né? Que já tinha muito tempo também. Essa fossa ecológica que está vindo agora, maravilhosa, ficou muito bom. A fossa ecológica que o seu Francisco falou, esta daqui, também conhecida como fossa biodigestora. E diferente das fossas tradicionais, essa daqui funciona como uma espécie de tratamento de esgoto dentro da propriedade. Ela foi entregue através de um projeto de saneamento do governo do Distrito Federal, em parceria com a Emater e com a DASA. Não tem nenhum risco de contaminação, é maravilhosa. Vai trazer alimentos seguros, não contamina o solo, meio ambiente, lençol freático. Vai ser uma maravilha para o produtor rural, não só para mim, mas para todos aqueles que estão recebendo. Era tudo que a gente necessitava. Não tem mais aquele mau cheiro, não tem preocupação de contaminação do solo, então tudo que nós queríamos era essa fossa. E veio em boa hora. A fossa biodigestora é um sistema simples e sustentável, usado para tratar o esgoto do vaso sanitário. Dentro da fossa, as bactérias naturais se alimentam da matéria orgânica e decompõem o esgoto, num processo chamado biodigestão. O biodigestor ele vai fazer um tratamento do esgoto doméstico que chega nele por meio de bactérias, né? E aí essas bactérias vão degradar o material que vai chegar aqui para depois, que assim vai ser o tratamento. Depois desse tratamento, com um ano aproximadamente, deve-se esgotar o sistema, fazer a retirada do lodo. Então, abre-se o registro do leito de secagem, que aí já é uma outra caixinha aqui do sistema. Dentro do leito de secagem tem como se fosse um filtro, lá para onde vai o lodo. E aguarda-se em torno de 30 dias para esse lodo secar. O líquido gerado ainda é rico em nutrientes e pode ser aproveitado. Uma forma segura de tratar o esgoto e garantir a qualidade dos alimentos produzidos pelos pequenos produtores. E a gente orienta os produtores a plantar frutíferas em volta dessa vala de infiltração, porque assim, né, o solo vai estar enriquecido e a gente espera que vai ter umas frutas melhores, né, para consumo. As fossas são instaladas pela Emater. Até o momento já foram instalados mais de 400 sistemas em propriedades rurais do DF, tudo por meio do projeto.
Para ter direito ao sistema, o produtor precisa morar em área rural e estar cadastrado na Emater. Não tem custo nenhum para o produtor. Então, nós recebemos recursos de emenda parlamentar, nós já recebemos recursos da CAESB e aqui nessa região o recurso da ADASA para fazer a instalação desses sistemas aos produtores. Um profissional de Uberaba transforma pele em couro de qualidade, aliando tradição e sustentabilidade. Um couro curtido com calma e paciência. Em Uberaba, um conhecimento quase esquecido resiste. Onde muitos só veem pele, aqui o material ganha forma e textura. Por mais de 2 décadas, Edivaldo trabalhou com o homem que ele se refere como o libanês, antigo chefe que virou mestre. Foi com ele que aprendeu praticamente tudo o que sabe sobre o curtume artesanal. Desde 1988 eu comecei a trabalhar com libanês, né? Aí o libanês, eu fiquei com ele até 2014. Aí aprendi o artesanato mesmo, foi com ele, como curtia, como os produtos que usava para não agredir o meio ambiente, fazer o mínimo possível, né? O trabalho que sustenta a família e uma tradição. No curtume do Edivaldo, quase tudo é manual e novidade para muita gente que atua no mercado. Eu uso as técnicas que, às vezes, muitos curtumes grandes nem imaginam que isso existe. E as peles que eu faço, sai um artigo de primeiro, tanto a sola, o meio curtume, a vaqueta, tudo que eu faço, sai mercadoria tudo de primeira, bom? Assim que a pele chega fresca, salgada ou resfriada, é hora da transformação. Se for para tapete, ele chega em sangue para mim do frigorífico. Aí ele chega em sangue, eu lavo o sangue e começa a descarnação dele, né? A gente chama de cavalete. Eu até vou mostrar para vocês, é manual. Tem uma faca, que inclusive essa faca também é herança do libanês. E eu limpo tudo, fala lonquear. Eu lonqueio o couro todo, tiro a carne para fazer o curtimento. Olhando, parece um ritual. Arte milenar de modificar o couro. Manusear o produto não requer só força. Cada etapa exige precisão. Apenas um descuido pode transformar dias de trabalho em prejuízo. Na hora de você descarnar também, se você não tiver amor ali, se você empurrar muita faca, no couro ela afunda e corta o couro. Agora você já imaginou, você tá lá descarnando um couro de um cliente, de um boi dele lá de estimação igual vem, e você vai e fura o couro do cara bem no meio. Então é uma responsabilidade muito grande. E se a química moderna domina a indústria, no curtume artesanal é a natureza que dá conta. O esterco de galinha, por exemplo, é peça-chave. Aí ajuda a maciar o couro, ajuda a abrir os poros dos couros, fazendo o couro ficar bem mais macio para entrar os outros produtos, né? Aí depois eu entro com sulfato de alumínio, aí eu entro com o vegetal, que é o tanino, né? Para fazer o curtimento. Se nas grandes fábricas o couro é somente mercadoria, aqui ele carrega memória. As marcas, os detalhes, os traços da natureza são identidade e fazem de cada peça única impossível de ser replicada. Quando eu vendo um couro, um tapete ou uma sola que a pessoa me elogia, que fala que é um produto muito bom, já mandei couro para fora do país. Então, para a gente é muito gratificante. O curtumeiro também se preocupa com o meio ambiente. O local tem sistema próprio de tratamento de água e descarte, tudo regularizado. Para entregar sempre um produto de qualidade, Edivaldo conta somente com a ajuda da esposa e de um filho no processo. Esse tempo atrás eu até comprei 80 couro de búfalo. E aí tive que arrumar gente, porque esse é muito trabalhoso, porque eles são grossos, chega até ele fala 8 centímetros de grossura, couro muito pesado. E quando chega um tapete grande desses Nelore pintado, couro de 1000 quilos, para mim é muito sacrificoso, porque sozinho, para descarnar, para limpar, para rebaixar, até chegar no ponto que eu deixo ele, mas no final, igual hoje, eu vou entregar para o dono. Além do tapete, tem ainda cintos, vaquetas, botinas, couro para tamborete e até suplás, feitos de retalhos do couro. Nada se perde. A gente manda para os artesãos, eles fazem, a gente põe na loja. Então quer dizer que isso é uma corrente. Eu ajudo uma pessoa, outra ajuda o outro e a gente vai criando essa rede, né? Um ajudando um artesão, outro ajudando o outro, mas para mim é muito gratificante. Uma paixão, muitos desafios. A falta de incentivo, de mão de obra e o peso de uma profissão que exige mais do corpo a cada dia. Eu estou com 54 anos,
tô novo, na verdade, mas o serviço é muito pesado, eu já não tô conseguindo mais. Eu sinto muita dor nos braços, muita dor nas pernas, minha coluna já não é boa mais. Então vai indo, você não aguenta. Edivaldo tem esperança que o ofício não se perca em meio a tanta tecnologia e aposta no neto, ainda criança, para quem sabe um dia continuar esse legado. Ele está com 8 anos, ensinar para ele, porque assim, eu não aprendi nada na escola, nada, foi tudo na prática aqui dentro com o libanês, sabe? Eu fui vendo, eu ia fazer uma coisa, dava errado, eu ia experimentando, mas eu assim, não vou desistir não. Tecnologia na produção de cafés. Equipamentos e técnicas inovadoras auxiliam na eficiência e na preservação dos cafezais. Esse cheirinho logo cedo pode ser o segredo da longevidade. Na casa da Dona Maria, de 102 anos, o coador de pano é de lei. Entre um gole de café e outro, a memória desperta do tempo que passou na roça. Eu trabalhei demais. Desde a idade de 11 anos eu comecei a capinar arroz, capinar café, depois apanhar café. Eu não tinha força para nem erguer o saco de café. Aí o povo me ajudava, né? Uma época difícil, com menos recursos. Eu tinha que pegar o café, tinha que torrar, né? Tinha aquele torrador, tudo no fogão de lenha. E depois tinha que pegava o moinho, né? Para moer o café. Então ficava assim, bem difícil. Para que a tradição do café continue entre as famílias, a ciência e a tecnologia precisam ser aplicadas no campo. Em uma fazenda experimental, pesquisadores do Instituto Federal do Sul de Minas estudam maneiras de melhorar a eficiência no campo. Aqui a gente produz conhecimento para o café. E esse conhecimento é através do teste, da pesquisa que nós fazemos com cultivares de café, né, variedades de café, de insumos como adubos, produtos biológicos, tudo para o café. Mais de 40 variedades de café são cultivadas neste laboratório a céu aberto. Os resultados dos experimentos feitos aqui podem ajudar nas lavouras. Esta, chamada de arara, de frutos bem amarelos e grandes, tem se adaptado bem à região. O grão especificamente dessa cultivar arara, ele é bem maior. É um grão bastante graúdo para quem trabalha com o mercado de exportação. Ele é bastante interessante e também é um material que ele já tolera mais as doenças. As pragas estão mais resistentes com o sol escaldante nas plantações e com o aumento da temperatura global. Um desafio para quem vive do café. Com estações menos definidas e mais incertezas de chuva na hora certa, o celular ficou ainda mais indispensável. Os dados coletados em estações meteorológicas instaladas nas propriedades apontam condições do solo e acumulado de chuva, aqui na mão, em tempo real. Nós passamos por condições de geada, né? Passamos condições de déficit hídrico, período longo de seca, tivemos condições de chuva, de granizo. Então, algumas condições que vêm implicando para o nosso sistema produtivo. Com a ajuda de drones, o estudo de melhoramento de solo pode começar a mudar a realidade por aqui, além de estimar safras e medir o relevo em áreas montanhosas de difícil acesso. As fotos mostram como era a área de baixa produtividade e o resultado depois do diagnóstico e de um plano de ação. Nós precisamos olhar para o pé de café e entender dele o que ele está precisando. Então nós acreditamos muito que com a inovação, com tecnologia, nós conseguimos segurar a nova geração na propriedade e, além disso, incentivar aumentos de produtividade e rentabilidade da produção. Existem mais de 120 espécies de café no planeta. 2 dominam o mercado: arábica, de melhor qualidade, e robusto ou conilon, inferior. Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, mostram que o país exportou no ano passado quase 34 milhões de sacas de café arábica. Foi o maior volume da história, 23% a mais na comparação com o ano anterior. A gente fala tecnologia, a gente acha que é máquina. Não, a ciência às vezes é uma coisa muito sutil.
que a tecnologia é uma coisa muito sutil. E para gerar uma tecnologia, a gente tem que usar a ciência. Inovação para garantir a qualidade e preservar o aroma da tradição. Receita certa de um bom café. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale.